Ah, esse Adão, hein? Esse Adão. Pois é, nós queremos nesse vídeo abordar alguns aspectos, né, do livro de Gênesis, que está aí sendo retratado na novela, né, e tem alguns pontos muito interessantes que nós queremos extrair, não da novela, mas extrair do texto bíblico, que eu acho que vai ser muito interessante, esclarecedor, mas acima de tudo vai ser prático para que você aplique na tua vida. Então vamos lá, sem perder tempo, vamos lá a esses aspectos. Então vamos lá, a primeira coisa é que Deus ordenou, foi a Adão não tocar na árvore do conhecimento do bem e do mal. Isso está lá em Gênesis 2, versículos 16 e 17. A ordem não foi para Eva. Quem foi e tomou o fruto e entregou a Adão foi Eva. Mas Deus nunca disse, Eva, você não pode comer desse fruto. Deus disse para Adão, Adão, não toque. Ah, então o que significa isso? Quer dizer que estava liberado para Eva, mas não estava liberado para Adão? E será que é isso? Calma, não é isso. Ambos não deveriam comer. Aliás, não deveriam não poderiam, era uma proibição, não era um conselho. Não poderiam. Estava vedado a Adão e a Eva comerem do fruto. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, Eva não recebeu esse comando de Deus. Quem recebeu o comando foi Adão. Então, se foi Adão que recebeu o comando, ele é quem tinha que preservar a ordem. Ele é quem tinha o cuidado para que essa determinação de Deus não fosse quebrada. Então, quem transmite a ordem para Eva é Adão. Então, como Eva fica sabendo que não pode tocar? Porque Adão lhe disse. Adão foi quem falou para Eva. Então, quando a gente tem um propósito, a gente consegue ser fiel no caminho que a gente está. Adão recebeu isso do próprio Deus. Deus disse para ele. Então, Adão, até então, permanecia firme àquele propósito. Adão nem sequer se aproximava da árvore, porque ele ouviu isso de Deus. Eva não ouviu de Deus. Então, já fica um pouco enfraquecido o comando, porque ela ouve de Adão. E isso, então, já deixa um pouquinho de dúvida, porque o comando foi por terceiros, não foi do próprio Deus. Mas qual o grande problema aí? Então eu estou justificando a atitude de Eva dessa maneira? Não, não estou justificando o erro de Eva. Eva errou. E ponto. Só que não foi Eva apenas que errou. Adão também errou quando Adão não reforça o que Deus ordenou. Nós, seres humanos, eu sou assim, todos nós somos assim, você que está aí é assim, você sabe disso. Quando não há um reforço do que se deve fazer e do que não se deve fazer, a gente acaba enfraquecendo. Quando não há um reforço sobre o que devemos fazer e o que não devemos fazer, nós temos a tendência de relaxar. Então, Adão deveria estar reforçando. Adão, como líder naquele jardim, tinha a missão de reforçar o comando de Deus. Afinal, as consequências seriam drásticas. Então, quando Adão deixa Eva mais à vontade, ele acaba proporcionando o enfraquecimento do comando de Deus. Foi ele que recebeu o comando, não foi ela. Então a responsabilidade, no final das contas, deveria ser dele. Quando Adão recebe a ordenança de Deus proibindo comer daquele fruto, da árvore do conhecimento do bem e do mal, Eva nem tinha sido formada ainda. Eva foi formada depois. Adão já era o administrador do jardim. Adão já havia nomeado todos os animais. Só depois que Eva é formada. E ela é formada para ser uma companhia para Adão, ser a companheira de Adão.
Então não apenas a companheira nesse sentido matrimonial, mas companhia. E a Bíblia vai dizer que ela era uma ajudadora, uma adjutora, e ela era idônea para isso. Então ela foi feita à altura de Adão. Isso vai nos trazer uma reflexão. Assim como Eva era uma companhia para Adão, nós precisamos também compreender, porque nós estamos cercados de companhias. Nossa família, nossos familiares, nossos parentes, nossos amigos. Estamos cercados de pessoas ao nosso redor. E nós precisamos filtrar os conselhos. Nós precisamos filtrar aquilo que as nossas companhias, ou aqueles que nos são companhia, nos oferecem. Ainda que essas pessoas tenham uma boa intenção, ainda que a vontade seja agradar. Não pense que Eva fez aquilo para poder prejudicar Adão, de forma alguma. Pelo contrário, ela imaginou, pensou erradamente que era interessante comer daquele fruto, então ela leva para Adão. Ela queria agradar a Adão. Às vezes as pessoas querem até nos agradar, nos dão conselhos, nos dão sugestões, e a gente precisa filtrar. Não é porque gostamos de alguém que vamos aceitar tudo o que essa pessoa faz, tudo o que essa pessoa fala, tudo o que essa pessoa nos induz a fazer. Aprenda a filtrar aquilo que lhe é oferecido, independente de quem te oferte, de quem te ofereça. No jardim do Éden em si, como Adão ele recebeu a liderança, e eu não quero entrar aqui numa questão, né, de colocar homem contra mulher, né, quem é mais importante, se é o homem ou se é a mulher, não quero entrar num embate aqui sobre quem tem que ter a liderança de alguma coisa, mesmo porque eu acredito que homens podem ser líderes e mulheres podem ser líderes. Aliás, a sociedade está cheia de mulheres que são excelentes líderes, como também está cheia de homens que são excelentes líderes. Aqui não se trata de ser o homem ou a mulher, ou o marido ou a esposa, mas aqui trata-se apenas de liderança. Quando Eva é formada, Adão já era o líder do jardim. Quando Eva é formada, Adão já era o administrador do jardim. Isso não significa necessariamente que o homem sempre será o líder, mas significa que quando existe um líder, esse líder precisa exercer bem a sua liderança. Adão, como líder, ele tinha a missão de zelar pelo bem-estar do casal. Ele tinha a responsabilidade de zelar para que nada de errado acontecesse. Então, Adão acaba falhando na sua missão como líder. Todos nós somos líderes e liderados. Na vida, sempre seremos líderes e liderados. Um exemplo bem simples de liderança é um transporte coletivo, o ônibus. O condutor, o motorista do ônibus, ele é o líder naquele momento. Afinal de contas, se alguém duvida, o ônibus vai para onde o motorista o leva. Quem está no ônibus é conduzido para aonde o motorista levar. Ele é o líder. Então sempre seremos líderes e liderados. Na nossa casa, né? O marido, ele deve ser o líder da família. E muitas vezes a mulher é a líder da casa. O marido é o líder da família, mas a mulher é a líder da casa. E eu não estou falando aqui que o homem tem que ser líder o tempo todo. Eu estou falando que no ambiente familiar é o homem que é o líder. A mulher é a líder junto aos seus filhos. Assim como há muitas mulheres que são líderes no seu trabalho.
Tem pessoas que são líderes em uma fila. Liderança deve sempre ser exercida. Sempre seremos líderes e liderados. Muitas pessoas querem ser líderes, só que ser líder implica em responsabilidade. O líder precisa ser forte. Ser forte é diferente de ser autoritário. O líder tem que ter força, mas tem que saber ouvir, tem que saber refletir, tem que saber ser humilde para aceitar uma opinião, uma sugestão, um conselho. Mas o líder também precisa saber dizer não. Se isso resultar em bem, se o não resultar em benefício para a missão, em benefício para seus liderados, ele precisa saber dizer não. Não ter medo de dizer não. Muitas pessoas não sabem dizer não. Adão não soube dizer não para Eva. Tem mulheres que não sabem dizer não para os maridos. Tem maridos que não sabem dizer não para as mulheres. Tem amigos ou pessoas que não sabem dizer não para seus amigos. Toda pessoa que tem dificuldade em dizer não, ela acaba sofrendo prejuízos, e alguns prejuízos são irreparáveis. Aprenda a dizer não. O não precisa ser acompanhado de explicação. O não precisa ser acompanhado de ensinamento. Por que não? Ora, por causa disso, daquilo, daquilo outro. Porque se você fizer dessa maneira, porque se você quiser o que você me pede, vai acarretar esse, aquele e aquele prejuízo. É importante que o não seja acompanhado de explicação, para que ele seja pedagógico. Aquele que lidera, ele precisa ensinar, ele precisa orientar seus liderados, ele precisa corrigir e acompanhar os passos dos liderados. Adão precisava estar acompanhando, dando cobertura a Eva, para que Eva não errasse naquela missão. E qual era a missão? A missão era administrar bem o jardim onde eles estavam inseridos. Então toda a liderança, ela carrega o pesado ônus da responsabilidade. Aquele a quem muito é dado, muito também será cobrado, já nos diz a Bíblia. Então, nós precisamos estar atentos a isso. Aí você fala, não, mas eu não sou líder de nada. Bom, eu repeti inúmeras vezes. Todos nós somos líderes e liderados em vários momentos da nossa vida. E a gente precisa colocar esse senso, né, da missão, né, em primeiro lugar. Aquilo que é correto deve estar em primeiro lugar na frente das coisas que são aparentemente desejáveis. Como assim? Bom, Eva olhou para o fruto, para a árvore, e a Bíblia vai dizer que ela imaginou, ela idealizou. A Bíblia vai dizer que ela entendeu que aquele fruto era agradável, era desejável. E nisso nós erramos muito. Tem muita gente sendo prejudicada porque ela se deixa levar pelo prazer. Ela é uma consumidora, quanto mais, uma compradora compulsiva. Não sabe lidar com as finanças, porque não consegue conter, controlar a ânsia de gastar. Esse é só um exemplo, dentre tantos que poderíamos dar. As pessoas se deixam levar muito pelo prazer, pelo agora, pela satisfação do momento.
O que vale é o agora, o que vale é o momento, o que vale é o que eu estou sentindo agora, sem pensar nas consequências. Eva e Adão não pensaram nas consequências. Nós precisamos refletir sobre as nossas decisões e ter controle sobre as nossas emoções, sobre os nossos desejos. Fazer a coisa certa. Aliás, eu gosto muito de repetir o que eu aprendi com um grande líder, e essa frase eu nunca mais esqueci, que nós precisamos fazer a coisa certa e não fazer aquilo que dá certo. Tem pessoas que fazem aquilo que dá certo, mesmo sabendo que é errado. Precisamos fazer aquilo que é certo e não aquilo que dá certo. Então, aprendendo isso, a gente vai aprender também a controlar os nossos impulsos, as nossas vontades, os nossos desejos. Aquilo que é temporal, aquilo que é momentâneo, precisa ser controlado. A gente precisa aprender a controlar isso. O que fica, então, de consequência dessas atitudes, da atitude de Eva e da atitude de Adão, porque ambos acabam errando. A gente vai entender que após ter pecado, Deus então vem até o jardim e Deus pergunta: Adão, onde estás? É óbvio que Deus sabia onde estava Adão. Deus não está ali como alguém perdido, procurando alguém sem saber onde está. Essa é uma abordagem que tem o significado de: Adão, por que você não está no mesmo lugar onde eu te encontro? Deus está, na verdade, abordando Adão para que Adão venha contar o que aconteceu. Agora, Deus poderia chegar no jardim e perguntar, e dizer: Eva, aonde você está? Mas a abordagem não é para Eva, a abordagem é com Adão. E por que Deus chama Adão e não Eva? Porque a ordem foi dada a Adão. A liderança, a administração foi dada a Adão e não a Eva. Quem tinha a missão de zelar pela ordem era Adão, não era Eva. Adão era o responsável. Então, aquele que quer exercer liderança, saiba de uma coisa: você sempre será o responsável. Se der certo, ok, você é o responsável. Se der errado, você também é o responsável pelo erro. Então Deus chama Adão e não Eva. E volta a falar, isso não tem nada a ver com ser homem ou com ser mulher, mas tem a ver com liderança. Tem a ver com liderança. Deus vai lidar com líder, com o líder, vai cobrar do líder. Aquele que exerce a liderança é que precisa prestar contas. O líder é que vai prestar contas. Então Deus chama Adão para prestar contas do que havia acontecido. E aí, né, uma das cenas mais lamentáveis da raça humana, logo no início, com o primeiro homem, acaba acontecendo. Porque Adão, além de ser negligente na administração e na liderança, além da negligência, Adão acaba se revelando um covarde. Por que covarde? Porque quando Adão diz para Deus: ouvi a tua voz e me escondi porque estava nu, eu não quero entrar nessas questões, pelo menos não nesse vídeo, em todos esses significados.
Pelo menos não nesse vídeo, mas nós vamos abordar em outro vídeo. Quando Deus fala para Adão que estava nu, a pergunta de Deus é: quem mostrou que vocês estavam nus? Por acaso vocês comeram da árvore que eu ordenei que não comesse? E aí Adão, né, revela a sua covardia, porque ele vai dizer: foi a esposa, foi a companheira, foi a mulher que você fez para mim, ela trouxe, ela me ofereceu, ela me deu e eu acabei comendo. Ora, um líder que não assume a sua negligência, que não assume a sua falha, que não assume o seu erro, um líder que quer colocar a culpa em terceiro. Aliás, o que não faltam são pessoas com esse complexo de Adão, pessoas que não têm o caráter de assumir seus erros, que não são idôneas para assumir os seus erros, estão sempre se escondendo atrás de alguém, culpando alguém, achando um culpado pelos seus erros. A minha vida é assim porque os meus pais, eu sou assim por causa do meu marido, por causa da minha esposa, eu sou assim por causa dos meus filhos, eu sou assim por causa do governo, eu sou assim por causa do meu patrão, eu sou assim por causa da sociedade. Ops, espera aí. Não cometa o mesmo erro que Adão. A Bíblia vai falar que Deus não tem como inocente aquele que é culpado. A Bíblia vai dizer que Deus, ele sabe muito bem distinguir quem é culpado e quem é inocente. Então não pose de inocente, achando que todas as pessoas são culpadas por tudo o que te acontece. E até pelas coisas que você fez. Assuma que às vezes você é negligente. Não estou acusando. Eu estou trazendo uma realidade que vai te fazer bem. Assuma que você às vezes é negligente, que às vezes você deixou de agir quando deveria ter agido, deixou de empenhar o maior esforço quando era necessário exercer esse esforço. Assuma que você foi fraco diante de um desejo. Assuma os teus erros, assuma as tuas responsabilidades. É essencial para a evolução, para o crescimento, para a transformação, para que você seja uma pessoa melhor. Não fique jogando a culpa nos outros. Ora, o responsável era Adão, não importa quem teve a iniciativa foi de Eva, mas quem era o líder, quem era o responsável? Era Adão. Então, precisamos assumir as nossas responsabilidades. E aí a gente vai ver na decorrência disso algo também muito interessante, que como que um erro acaba sendo replicado. Adão vai dizer para o Senhor, para Deus: foi a mulher que você me deu. Ela me induziu, ela trouxe para mim, e eu acabei comendo, mas foi ela. E aí Deus pergunta para Eva: Eva, por que você fez isso? Eu fico imaginando, a Bíblia não vai trazer detalhes, mas eu fico imaginando Eva colocando assim os olhos para cima, e Eva tentando arrumar uma justificativa para o seu ato. Ela tentando justificar-se diante de Deus. Como não havia uma justificativa, o que ela faz? Imediatamente, ela vendo que o homem, que Adão, coloca a culpa nela, ela replica, ela faz o mesmo, ela imita Adão: vou procurar um culpado pelo meu erro. E ela vai dizer: foi a serpente, ela me enganou. Ela me enganou e eu comi. Veja como que nós temos a tendência de replicar, de copiar o erro das pessoas.
Ah, todo mundo faz isso, eu vou fazer também. Olha, fulano, cuidado. Não faz isso, isso não é bom, isso não é certo. Você não deve fazer isso. Ah, todo mundo faz. Ela sabe que é errado, mas insiste em cometer o erro sob a alegação de que todo mundo faz. Vou replicar, vou imitar o erro das pessoas. Eva imita o erro de Adão. Ela vai dizer que foi enganada. Ela vai colocar a culpa na serpente. Então, a gente pode enxergar o comportamento humano dos nossos dias em um episódio, o episódio ocorrido entre Adão e Eva. E Eva coloca a culpa na serpente. E Deus? Deus pergunta alguma coisa para a serpente? Não, Deus não pergunta nada para a serpente. Deus pergunta para Adão: Adão, quem foi que te mostrou que você estava nu? Você tomou do fruto que eu disse para não comer? E Adão vai dizer: foi a mulher que trouxe. E Deus pergunta a Eva: por que você fez isso? Eva vai dizer: foi a serpente que me enganou. Mas Deus não faz pergunta à serpente. A serpente ali, na verdade, é uma tipificação de Satanás. Uma personalização de Satanás. A gente sabe disso. E por que Deus não pergunta, Deus não pede ou não exige uma explicação do diabo? Primeiro, que o diabo não recebeu nenhum comando. Quem recebeu o comando foi Adão. Então Deus não vai pedir explicação a quem não foi dado ordem, não foi dado comando, a quem não tinha responsabilidade nenhuma no processo. A serpente, o diabo, recebeu sentença? Sim, como Adão, como Eva. Mas Deus não pede explicação. Porque somente as pessoas de quem se espera fidelidade, lealdade, comportamento correto, somente dessas pessoas se espera uma explicação. Por isso que Deus não pergunta ao diabo, mesmo porque o diabo já estava sentenciado muito antes da formação de Adão, muito antes da formação do mundo. O diabo já estava sentenciado. A única coisa que vai ocorrer agora é que o homem passa a fazer parte da sentença do diabo, quando Deus diz que o descendente da mulher iria pisar a cabeça do diabo. O diabo teria apenas poder para ferir o calcanhar. Ferida no calcanhar não é fatal, mas ferida na cabeça mata, é fatal. Então o homem passaria agora a fazer parte da sentença do diabo. O diabo seria por completo derrotado através da descendência humana. Então, o que nós podemos aprender nisso tudo é que nós precisamos assumir a nossa posição. Nós precisamos assumir as nossas responsabilidades. Nós precisamos exercer os nossos direitos e os nossos deveres. Nós precisamos compreender o que é certo, o que é errado. Nós precisamos ter controle sobre as nossas emoções, sobre as nossas vontades, sobre os nossos desejos. Nós precisamos ser pessoas consequentes e não inconsequentes e irresponsáveis. Que você tenha a sabedoria de Deus, domínio próprio, para que você não arraste as pessoas, para que você não arraste a tua descendência, como Adão arrastou toda a descendência humana para o pecado. Que Deus abençoe você.